A paz do Senhor aos irmãos que estão conosco no canal Bíblia Sem Balela. Eu estou com dois textos maravilhosos para serem lidos nesta ocasião. Abram sua Bíblia no primeiro livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá pelo capítulo 15, 51 até o 53. Leio. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Não vamos ler esse texto sem ler o outro que é anexo deste, e está exatamente aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá pelo capítulo 4, do 15 ao 17, e é um complemento de Coríntios. Ele diz: Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não vamos antes dele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, igreja? Muito bem. Eu li esses dois textos para fazer aqui a minha introdução bíblica, teológica, o meu discurso, para fazer aqui a minha apresentação, a minha explanação. Esses dois textos são dois textos escatológicos, e por ser escatológico, é texto de debate em pauta escatológica dos professores de teologia, dos acadêmicos de teologia, dos estudantes de teologia, dos mestres em teologia, principalmente a disciplina de escatologia, aonde eles se debatem aqui para saber os que defendem, não é? A corrente que defende o arrebatamento pré-tribulacionista, outros que defendem o arrebatamento durante a grande tribulação, e outra corrente já defende a hipótese, a ideia, a ideologia de que o arrebatamento ocorrerá após a grande tribulação. E aí nós estamos diante de um nó, aonde os que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, eles se debatem com aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Em contrapartida, os que estão lá na ponta, que acreditam que a igreja será arrebatada só depois da grande tribulação, também entram neste atrito. E daí nós temos aí uma grande batalha teológica, escatológica, para tentar entender quem tem razão, quem está com a verdade. Qual corrente eu seguirei? A corrente dos pré-tribulacionistas, dos tribulacionistas, ou daqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja ocorre apenas após a grande tribulação. E vocês acham que eu vim para cá para ficar discutindo escatologia com os senhores, para dar aqui um parecer. Pastor Aleluia vai dar agora o parecer dele dentro do tema de arrebatamento da igreja, a grande tribulação e o milênio, enfim, Gog e Magog, o Armagedon, o juízo final, não é? Não. Pastor Aleluia não veio aqui para isso. Por quê? Porque esses dois grandiosos textos bíblicos, apesar
da sua importância, mas eu quero chamá-los para antes desse tema, quando a gente fala e quer discutir se a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação, ou antes da grande tribulação, ou depois da grande tribulação, quando muitos estão preocupados com esta questão, eu quero perguntá-los: o que é mais importante para os senhores? É saber quando ocorrerá o arrebatamento ou saber se você irá no arrebatamento? Pensou? 1, 2, 3. Pensou agora? O que é mais importante para os senhores? É se debater, passar dia e noite em livros, discorrendo na Bíblia e buscando entender quando ocorrerá o arrebatamento. Tem alguns que se metem até a dar datas para o arrebatamento da igreja. E passar noites a fios se debatendo na Bíblia, buscando textos, contextos, para não ficar com pretextos, e lendo livros afins para descobrir qual corrente está com a razão. A corrente pré-tribulacionista, a tribulacionista ou a pós-tribulacionista? Qual é a corrente que está com a razão? E você passa noites e passa anos, e os escatólogos se debatem e vão para debates e se inflamam e questionam e bate o pé, e outros dizem: não, é antes da grande tribulação, o arrebatamento não, é depois, outro não, é durante a grande tribulação, e ficam nesta batalha. E essa não é a grande questão. A grande questão é: você será arrebatado? Você será salvo? De forma que este assunto, ele cabe bem para os acadêmicos. Eu, como professor de teologia e mestre em teologia, eu aconselho aos meus alunos que se discutam este tema na academia teológica, em sala, para os estudiosos, para os curiosos. Mas, muito mais importante do que saber quando ocorrerá o arrebatamento, é saber se eu irei nesse arrebatamento, se você irá nesse arrebatamento. Alguém já me questionou: pastor, fale sobre a grande tribulação, fale sobre o arrebatamento, quando será? E eu prefiro falar esta noite, neste exato momento que gravo este vídeo, eu prefiro falar-lhes sobre aqueles que poderão ser arrebatados, ou aqueles que ficarão de fora, pois acho muito mais relevante o tema saber: eu serei arrebatado, eu irei no arrebatamento. É muito mais relevante e muito menos relevante saber quando será o arrebatamento. Ou não? Ou será que eu estou enganado? Eu não vou falar daqueles que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, ou dos que acreditam no arrebatamento durante a grande tribulação, ou depois da grande tribulação. Não. Eu estou aqui para falar daqueles que serão arrebatados ou não, porque isso é muito mais interessante, senhores. Os senhores não acham que é muito mais interessante saber se eu estou pronto para o arrebatamento ou não, do que querer saber quando será o arrebatamento? Do que te importa saber quando será o arrebatamento se você não vai? O que te importa saber se o arrebatamento acontece antes, durante ou depois da grande tribulação, se você não vai? Se você não estará nas bodas do Cordeiro, se você não entrará no seu reino, de que te importa? Do que te importa? O que vale para você saber quando ocorre este arrebatamento? É daí o porquê o pastor Aleluia está preocupado com outra questão. A questão é: eu irei no arrebatamento? Eu estarei nas bodas do Cordeiro? Eu entrarei pelas portas no reino do Todo-Poderoso? Então, por isso, nós vamos meditar exatamente naquilo que temos que fazer para entrar no seu reino. Antes de nos preocuparmos quando será o arrebatamento, preocupemo-nos se nós seremos ou não arrebatados. Concorda comigo ou não? Daí o porquê o pastor Aleluia,
ele tem que trazer para os senhores essas temáticas dolorosas, aterrorizantes. Algumas pessoas disseram para mim: pastor, pregue o evangelho. Isso é evangelho ou não, senhoras e senhores? Alguém disse: pastor, fale apenas que Jesus salva. Ah, é? Jesus disse apenas: eu salvo? Ou ele disse: como fazer para ser salvo? Você acha interessante que o pastor Aleluia fique aqui como a maioria dos pastores, que apenas diz: vou te salvar, você entra no reino, você está salvo, você é agraciado, a graça te salva, não precisa obra. Não tem aqueles da linha da graça engraçadinha, que não precisa obras, blá 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 blá, e fica enchendo a sua cabecinha e você gosta. Né? E você quer que o pastor Aleluia seja igual a eles. O pastor Aleluia não é. O pastor Aleluia não vai ficar aqui dizendo Jesus te salva, se você saber como Jesus me salva. O que eu devo fazer para ser salvo? Eu não vou perder meu tempo aqui dizendo para você quando ocorrerá o arrebatamento, se é antes, se é durante, se é depois da grande tribulação, quando será Gog e Magog, quando será o Armagedon. Ai meu Deus, vamos falar aqui dos 7 anos da besta, do falso profeta, os 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, vamos falar das 2 testemunhas do Apocalipse. Não. Pastor, o senhor não acha isso interessante? Acho, como já disse, mas muito mais interessante, muito mais relevante é eu dizer para os senhores o que fazer para alcançar este reino, para alcançar esta salvação, de tal forma que não me importa quando será o arrebatamento, mas me importa se eu farei parte desse arrebatamento, se eu entrarei neste reino. Isto é o que me importa, ok? Morra sem saber quando será o arrebatamento, mas não morra sem saber se você está pronto para entrar no reino dele, para ser arrebatado. Você está entendendo isso ou não? Então eu vou lhe dizer aqui, neste momento, o que você deve fazer para ser salvo. E não para saber quando será o arrebatamento, mas saber o que fazer para fazer parte do arrebatamento. Você vai concordar comigo. Então o que eu devo fazer, pastor? Já que o senhor não quer falar apenas que Jesus salva, me diga então o que fazer para ser salvo. Isso sim é interessante. Isso sim é imprescindível. Isto sim vale a pena você parar agora para ouvir este vídeo, para assistir. Porque você não vai aqui ficar ouvindo lorotas. Qual é o arrebatamento quando acontece, como será, blá blá blá. Não. Você vai saber aqui o que fazer para fazer parte dele. Acho muito mais interessante. Mas saber sobre o arrebatamento não é que não seja de relevância alguma. Mas para os acadêmicos, sim. Para os estudiosos, sim. Eu também, quando estava na faculdade, queria saber, como até hoje nós estudamos escatologia e queremos saber de tudo, é claro. Mas isso não é tão importante quanto aquilo que eu vou lhe dizer. E o que eu vou lhe dizer não é quando será o arrebatamento. O que eu vou lhe dizer é o que fazer para fazer parte deste arrebatamento. Então lá vai. O primeiro texto está aberto aqui, é Hebreus. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que eu devo fazer para ser salvo? Santificação, meu filho. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá vai mais um texto para você que quer saber o que fazer para ser salvo. O que fazer para ir nesse arrebatamento? Ao invés de querer descobrir quando será o arrebatamento, descubra o que fazer para fazer parte dele. E eu tenho a fórmula para você, a Bíblia. A Bíblia diz em Apocalipse 22, e eu vou ler. Versículo 10 a seguir, e acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. É isso. Eu quero ir no arrebatamento, então olha a receita para você. Apocalipse 22.
É mais interessante ou não isso? Descobrir o que fazer para fazer parte do arrebatamento? Ou descobrir quando será o arrebatamento? Então você vai concordar comigo, com certeza. O que eu devo fazer, pastor? Pastor, pregue sobre salvação. Isso aqui é evangelho. Isso aqui, sim, é pregar sobre salvação. Não basta eu dizer para você que você será salvo. Eu tenho que dizer para você o que fazer para ser salvo. Então lá vai Mateus 24, 9 até o 13. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas. Veja que o texto diz muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E o texto diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é interessante ou não é? Diga que não é. Você precisa saber disso. Eu estou mostrando para você o que? Bíblia, porque o canal é Bíblia, sem balela. Então, sem balela, eu abro a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, 15 e 16. Ele vai lhe ensinar como ser salvo. Ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Quer saber como fazer para fazer parte do arrebatamento? Aqui está a receita. E vou lhe dar-lhes mais ingredientes. Aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23, ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que te interessa ou não? Vamos lá. Tem mais ingredientes para a receita de quem quer saber o que fazer para ser salvo. Não basta o pregador dizer você será salvo, não. O pregador tem que dizer o que fazer para ser salvo. Não basta o pregador dizer quando será o arrebatamento. É importante, mas muito mais importante é o que eu devo fazer para fazer parte desse arrebatamento. Eu estou te dando a receita agora. E lá vai mais um ingrediente, Tiago, capítulo 1, 21 e 22. Por isso, renunciando toda imundícia e todo excesso de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tornai-vos cumpridores da palavra, e não ouvidores tão somente, enganando-vos a vós mesmo. Gostou dessa? É isso que você tem que fazer para fazer parte do arrebatamento. Ah, o pastor Aleluia está só com conversa. Não, o pastor Aleluia está mostrando Bíblia. É canal Bíblia sem balela. E eu ainda tenho mais outro texto para os senhores. Apocalipse 22, 15. Mas ficarão de fora. Opa, isso interessa? Você quer ir no arrebatamento ou não? Ou você quer saber só apenas quando acontecerá o arrebatamento? Te interessa mesmo é só saber quando ocorrerá o arrebatamento? Se antes, se durante ou se depois da grande tribulação? É isso só que te interessa? Ou te interessa saber o que eu devo fazer para fazer parte desse arrebatamento? Eu estou te dizendo, ficarão de fora. Apocalipse 22, 15. Os cães, os feiticeiros que se prostituem, adulteram, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Os idólatras, não importa, meu filho, não adianta. Se você é idólatra, tenha santinha, eu venero. Não, eu não sou idólatra. Não. Ajoelhou, acendeu vela, reza para os mortos, fala com o santinho que morreu, até uma imagenzinha que você tira a poeira dela. Não tem conversa. Você não fará parte do arrebatamento e não entrará no reino. Você pode mudar o título de idólatra para apenas venerador, que não vai mudar em nada. Quer saber o que fazer para ser salvo? Pois é isso que eu estou lhe dizendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Nem os efeminados. Não adianta você arrancar texto da Bíblia. Não. Os efeminados não entram.
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Isso é interessante ou não é para você saber sobre arrebatamento? Você quer ir no arrebatamento? Então, aqui está o segredo do que fazer para fazer parte do arrebatamento. Isso é interessante ou não é? Então lá vai Apocalipse 21, 7 e 8. Quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, espíritas, feiticeiros, macumbeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso lhe interessa ou não lhe interessa? Isso é importante ou não é? Mas vai ter mais um texto ainda para os senhores. É a receita do bolo. Eu quero ser salvo, eu quero participar do arrebatamento. Então Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-lo e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Mas o que importa aqui é essa parte do texto. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Você quer participar do arrebatamento da igreja? Você quer entrar no reino dele pelas portas? Então você precisa saber o que fazer para entrar no reino. Eu não sou um pregador irresponsável para estar dizendo para os senhores apenas que Deus vai te salvar, que a graça vai te salvar, que a graça é engraçadinha e que você não precisa se preocupar com nada. Eu não preciso fazer obra nenhuma porque eu sou salvo. O texto que eu estou te mostrando diz o contrário. Se você não praticar isto que eu lhe mostrei, você não entrará no reino, não tem graça nenhuma que te colocará lá dentro, você não conseguirá entrar, você não participará do arrebatamento, você não estará nas bodas do Cordeiro, não existe graça nenhuma que te colocará lá dentro. Você precisa observar esses textos e pare de ficar perdendo os miolos, os cabelos, querendo saber quando acontece o arrebatamento. É antes, é durante ou depois da grande tribulação? Não, queira saber o que eu devo fazer para ser salvo e fazer parte do arrebatamento da igreja. Oh, glória! O ingrediente está aí, a receita está aí. Só falta você cumprir o que Deus está falando com você. Nesta longa caminhada, muitos se cansaram de seguir Jesus. Notamos que em seu semblante já não brilha a divina luz. Eu creio que se esqueceram como deve ser a vida do cristão, porque eles permitiram que o pecado entrasse em seu coração. Porque eles permitiram que o pecado entrasse em seu coração.